Oi. Olá, Opa, Pontes. opa, porque Boa noite. boa noite, Tudo bem? a conexão estava variando. Uma É, variação de conexão na hora dessa, é, mas está todo tudo mundo bem? utilizando. Como é que vai? E É, aí, boa como é que noite, vai? tudo bem, né? Tudo Tudo em paz, bem? graças a Deus. Pronto, vamos. Tudo em E, paz. já estou notando a diferença aí da sua atuação aí no Instituto, viu? Já está marcando presença, né? É um ótimo Bacana, trabalho, né? bacana, bacana. Mas aí nós vamos falar hoje sobre Muito bom, querido. inovação no pós, durante e pós-pandemia, que ainda não estamos no pós, estamos na transição, né? Nós estamos nisso aí. Mas antes aí, Sim, vamos apresentar sim. a profissional Aline, que eu conheci no Jornal Povo, mas que tem uma história maior do que isso. Se apresente aí para a Bacana. gente. Né? Bom, eu, assim, sou especialista em negócios e inovação, né, Pontes? A gente se conheceu há Sim. alguns anos atrás, eu como Sim. diretora do Grupo Povo, né? Uhum. E aí, dentro do grupo, conduzi áreas comerciais, marketing, de inovação, né? E aí fui Uhum. começando a compreender, dentro da minha vivência, que eu queria alargar um pouquinho mais também a minha área de atuação, né? Sair um pouco só da comunicação e vivenciar outras áreas. E aí foi por isso a minha tomada de decisão. Aí foram um ano, né? Um ano de transição, de pensamento, de organização. E aí hoje, né? Eu sou especialista em marketing, em negócios e inovação. Hoje também sou head do Instituto Empresariar, né? O Uhum. Instituto, para quem não sabe, a gente é aí a primeira instituição do Brasil especializada em empresa familiar. A gente já atendeu em mais de 600 empresas no Brasil inteiro, né? Então, acho que Uhum. basicamente, assim, sobre mim, é isso. Tá certo. Então você tem uma história longa, mas é uma jovem. Ô, Aline, Isso. há uma confusão extrema para a gente entender a inovação entre inovação e tecnologia, né? Mas aí, para você, porque o pessoal alia muito diretamente, né? Por exemplo, eu estive lendo esses 2 dias antes que a gente marcou essa nossa live, e eu vi as 50 Sim. o que é inovação, Aline, para você? Sim. Bom, primeiro, né, assim, Pontes, falar um pouco que hoje, para mim, antes de falar o que é inovação especificamente, Pois dizer não. um pouquinho que, assim, né, inovação, para mim, hoje, ela é um ponto de sobrevivência das empresas. Eu acho que esse é o centro do que a gente precisa pensar, né? A gente está Uhum. vivendo uma mudança de transformação exponencial como a gente nunca viveu no mundo nos últimos anos, né? Então, você está vivendo uma quarta revolução industrial com nível de aceleração, de velocidade, de hiperconexão, né? De instantaneidade muito grande. E no meio de tudo isso, a gente está vivendo também um cenário de pandemia, que mexe no eixo e no, né, do comportamento, né, da forma some, da forma como a gente se conecta, né? Então, esse universo inteiro, ele é centro para a gente compreender, né, que inovação hoje, para mim, na minha percepção, ela não é mais um quesito negociável para as empresas, né? Tanto que a CNI, né, Confederação Nacional aí de Indústrias, fez uma pesquisa em julho, logo no auge aí da pandemia, e 85% dos empresários no Brasil, né, já reconhecem, né, que inovação é um ponto crucial, Pontes, para a saída da pandemia, né? E por que isso é tão assim importante? E eu vou pegar um pouco do gancho do que você está falando, né? A gente ainda tem muito uma cultura, né, de pensar inovação sobre um aspecto de ferramenta ou sobre tecnologia, como você falou. É claro que a tecnologia ela é uma alavanca central dos nossos processos obviamente, a inovação usa da tecnologia quando necessário, né? Não é um pré-requisito para ela crescer, né? Para ela ser impulsionada. Mas sim, inovação é um processo muito mais amplo, né? Assim, é além do digital, é além da ferramenta, é além do departamento. E eu acho que esse é a primeira quebra de paradigma, Ponte, que a gente precisa viver, né? Inovação, para mim, é trazer novidade, né? Se você pega na essência da palavra, o que é inovação, Aline? Inovação é trazer novidade, né? Uhum. Porém,
inovação para as empresas, para o mercado e para os executivos, o eixo central, na minha percepção, é cultura, sabe, Pontes? Eu acho que o nosso grande desafio está aqui dentro, é mindset, né? Assim, porque, na verdade, assim, quando a gente pensa um pouquinho para um pouquinho para pensar, a gente precisa quebrar muitos paradigmas, né? E na minha visão é assim, ó, para você inovar, você não pode ter certezas absolutas, né? As certezas absolutas, as nossas crenças, elas seguram muito as nossas asas, né? O nosso poder de inovação. Então, para mim, hoje, se você me pergunta assim, aonde que está o centro, né, de uma inovação e do inovar de uma forma ostensiva para uma empresa ou para um executivo, para um C-level de uma empresa? Na minha visão, o grande desafio está exatamente nisso, sabe? No desafio mesmo do mindset. E esse mindset, Pontes, quando ele não está muito alinhado, e o que é o mindset, né? É o modelo mental, né? Quando ele não está alinhado ao que ele precisa estar alinhado, ele negocia muitas vezes o inegociável, né? Acaba negociando o inegociável, né? E dentro dessa lógica, a gente precisa compreender assim, a gente vive entre milhões de ajustes de modelo de negócio, de mercado, por exemplo, o modelo de uberização, né? E a gente precisa compreender o seguinte, ou você uberiza ou você é uberizado, né? Ou você inova ou alguém inova por você. Né? Então, acho que esse é o centro assim, do que eu vejo hoje para a inovação dentro do mercado, sabe? Então vamos pegar então o mindset, né, que diz respeito à mentalidade e mentalidade de respeito à psicologia. Né? Ou seja, você pegar Sim. uma estrutura, vamos colocar aí no nível de estrutura, né? Estrutura empresarial, onde você tem que inovar ou uma cultura, que aí cultura fixa. O que é que você acha? Para mim, tá falhando a sua fala. Você me vê direito? Estou vendo direito, estou vendo. Com relativo, estou dizendo, quando você fala de mindset, eu estou falando de psicologia. Você está ouvindo agora? Sim. Agora eu tô, mas tá dando uma travada. Isso, a mentalidade está dando oscilação aqui na região. Aí você tem uma cultura, muitas das vezes, autoritária, onde a pessoa não permite, além de não permitir a sugestão, quando alguém erra, há um choque por uma segurança pelo erro. Então, e o ambiente de inovação não permite contrário a você ter esse choque, você está sendo cobrado pelo erro. A inovação permite ter um espaço de erro aí, não é? Na verdade, quando a gente fala de mindset, esse para mim é o centro da discussão quando a gente fala de inovação. Eu acho assim, todo mundo fala de inovação, é uma palavra muito bonita de falar, mas encarar o novo tem um grande desafio por trás, sabe? E aí, trazendo um pouco da sua fala, vamos só pensar que existem, assim, né? Existem vários modelos de mindset, mas vamos tratar agora de dois modelos específicos. O mindset fixo, que a gente chama, e o mindset de crescimento. E aí a gente Isso. começa a falar um pouco do que você está trazendo também para a discussão, que é bem interessante. Então, por exemplo, quando eu tenho um mindset fixo, né, existem pessoas que têm um mindset fixo. Ela tem muito medo. Essas pessoas, elas estão muito presas a errar, né? Elas têm medo de errar. Então, errar, fracassar para essas pessoas é o fim do caminho, né? É o terror do caminho inteiro. Só que o pensamento da inovação, o pensamento da cultura, por exemplo, a startup, o que a startup trouxe para a gente quanto inovação? Trouxe para a gente uma quebra de paradigma, né? O que diz a lógica do mercado de capital venture? O nome capital venture é de venturar. Então, você vai se aventurar, você não tem certezas, você não pode ter certezas nesse caminho, né? Então, o que a startup trouxe para a gente? Que é necessário a gente arriscar. E esse mindset que nós tínhamos durante muito tempo, né, do medo de fracassar,
ele não pode mais nos conduzir daqui para frente. E aí, né, Pontes, é só a gente pensar que isso está na nossa educação, na forma como a gente foi educado, né, na nossa base, o que a gente aprendeu desde a nossa base. Então, errar, você começa a andar quando criança, né? Às vezes, quando você cai, parece que é um castigo, alguma coisa desse tipo. Na verdade, você está aprendendo, né? Se você não aprender a cadência do passo, o passo atrás do outro, você não vai descobrir o processo. E no mundo dos negócios e no nosso processo de vida, mindset é exatamente isso. Então, muitas pessoas estão muito presas também ao mindset fixo, né? Eu estou ali encaixada, eu tenho muito medo de dar um passo, porque eu aprendi a tratar com segurança. Só que segurança na inovação não existe, né? E ela não pode existir, porque se ela existir, ela segura o mais belo do processo, que é o arriscar e do pensar realmente o disruptivo e o novo. No outro ângulo, né, você tem o mindset de crescimento, né, que é um mindset apontado, né, para o mundo dos novos negócios, alinhado para o mundo que a gente está vivendo hoje, nessa transformação aí de disruptiva que a gente está vivendo. Então, o mindset de crescimento, não. Né? O que o mindset de crescimento diz? Eu estou a fim de aprender a cada dia. Né? Eu tenho certeza que eu não sei de tudo, né? E que quanto mais eu fracasso, quanto mais eu erro, perto da minha solução ideal. E aí eu acho que esse é, na minha visão, por isso que sempre que eu falo de inovação, eu sempre trago o mindset para a mesa, sabe, Pontes, como centro. Ele, para mim, é o centro dessa discussão. Assim. Você quer inovar na sua empresa, você quer inovar como executivo, você quer inovar como sua carreira profissional ou sua vida pessoal, a primeira coisa que você precisa olhar é para o seu mindset. Onde que você está sendo seguro, né, por esse mindset, por esse modelo, por esse medo de errar, por esse medo de fracassar, né? E aí eu trago, por exemplo, uma palavra do Jeff Bezos, né, CEO da Amazon, que ele traz muito claro assim, o medidor de sucesso da Amazon hoje é a quantidade de tentativas e erro que ela faz num dia, numa semana, no mês. Ou seja, né, o modelo mental é outro completamente diferente. Então, se você não errou hoje, você está muito longe do que você precisa alcançar no mundo da inovação. Então, eu penso muito mindset dentro desse ângulo. Inclusive, eu acho que o nosso amigo Cícero Rocha, né, que vai ter amanhã a live dele com relação à inovação, né? Então, sim. Quando eu fiz uma determinada vez uma consultoria numa indústria de móveis e portas. E, de repente, o dono lançou uma promoção que é para mudar alguns processos, para melhorar a produtividade, em cima do trabalho que foi feito nessa indústria. E aquela porta que tinha a veneziana, assim, a veneziana que você levanta, são vários, né? E ele inventou um processo, aquela ali era feita de uma por uma, e de repente o rapaz inventou uma matriz que fazia 40 unidades daquela de uma vez só. Então, aí nós vamos lá para a cultura da 3M, que é uma cultura que tem um DNA de inovação. No Brasil, ainda nós não temos, no meio, principalmente o Brasil, que é segundo as estatísticas fornecidas aí pelo seu diretor e também junto com o seu Cícero, a maioria das empresas familiares não tem essa cultura de inovação. Exatamente uma das discussões é quando o herdeiro novo que entra começa a sugerir inovações na estrutura, para colocar no DNA da empresa. E esse momento foi um momento que foi, na minha opinião, foi praticamente obrigatório virar essa chave, para poder se reinventar. Né? Sim. A gente fala muito que as novas gerações elas têm um papel central na inovação das empresas, né? Principalmente nas empresas familiares. A nova geração... porque, na verdade, quando a gente fala de novo de mindset, Pontes, assim, essa geração ela já nasce com esse mindset girado, né? Então é mais fácil, muitas vezes, você conseguir fazer esse giro, porque já está aqui na sua vivência, na sua cultura, né? E aí, assim, é o que você falou e é o que a gente acredita, né? Inovação parte de uma cultura e isso transforma numa alma, né? O que a gente vê é um pensamento, muitas vezes, de inovação departamental ou ferramental, né? Então, a gente vê muitas empresas que têm os melhores sistemas, as melhores ferramentas, mas elas não usam 10% dessa ferramenta, né? E por que elas não usam 10% do que essa ferramenta pode dar? Porque a cultura dessa empresa não está adensada para isso.
Então, o que eu tenho visto assim de vivência nos últimos anos dentro de empresas é exatamente nesse sentido. Assim. Você vê que as empresas muitas vezes têm grandes sistemas girando, né? Mas quando você olha a lupa de perto, 10% desse sistema gira. Por quê? Porque a gente ama a planilhinha, aquele nosso jeito de fazer Isso. antigo, né? Assim, e que precisa ser rompido, né? É claro que isso precisa coexistir, porque não tem certo ou errado e nenhuma desonra ao que já foi. Mas a gente precisa encarar que o mundo mudou algumas milhões de vezes e que a gente, como empresa, como colaborador, como executivo, né, como pessoa, a gente precisa estar totalmente atento a todas essas mudanças e transformações, né, que a gente vem vivendo, né? E aí, Aline, uma coisa que eu vejo bastante é o seguinte, enquanto consultor, eu vi muito da situação da estrutura não permitir a base contribuir com a inovação. Muitas das vezes o acesso à inovação tem que partir da cabeça, onde não é uma realidade natural. A pessoa que está na prática do trabalho é que é aquela pessoa que tem mais possibilidade. Outro ponto que tem que ser bastante trabalhado em qualquer modelo de empresa, de você permitir diferente. Né? Ou seja, a inovação ela tem que ser estimulada e premiada. Né? O pessoal tem muito dessa cultura. E aí, essa mudança de mentalidade, exatamente nessa pressão que houve agora, que eu acho que é importante que as empresas percebam e deixe a estrutura fluir com isso, porque não devemos esperar, porque o executivo da empresa, onde ele não está ali na base da operação, ou da parte comercial, ou na área para ser uma empresa mais inovadora, porque É, inovadora não vem da bom, cabeça a só. gente, a gente não está conseguindo muito te ouvir, assim, está travando muito. Eu estou bem tranquilo aqui, eu estou ouvindo da Acho que as telefonia, né? pessoas também não estão ouvindo, estão sinalizando para a gente que está tá travando muito. Voltou aí, voltou agora. Eu disse que voltou aí. Tá ouvindo agora? Tô, Pronto. beleza? Aí ele tem que reclamar com a Vivo. que é outra, é uma das empresas, as empresas vão ter que inovar muito, né, para poder permanecer com essa situação toda, né? Sim. Então, com relação à base, contribuir com a inovação, que é uma coisa que veio lá da cultura japonesa, que o Brasil Uhum. resistiu muito a isso, né? E agora foi todo mundo obrigado a deixar a estrutura trabalhar. E aí o que você está falando para mim é um ponto bem chave, Pontes, porque assim, quando a gente fala de cultura, é exatamente o que você trouxe, assim. Não vai existir salvador de pátria em nenhuma empresa, por isso que eu sempre falo que não é departamental, sabe? Isso não vai partir só do pensamento do CEO dessa empresa ou de C-level que essa empresa vai trazer para mover, né? Então, o Tem que tirar. pertencimento, né? O pertencimento e o envolvimento, né? Do time interno, ele é ponto-chave para que a gente consiga assim, chegar em resultados. Então, hoje a gente está vivendo numa geração de quê? De crowdfunding, né? A gente está falando de financiamento colaborativo, a gente está falando de hackathons, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer esse tipo de movimento fora, sendo que a gente pode fazer uma série de movimentos desses internos dentro da nossa própria empresa, né? Fazer esse colaborador ser parte desse processo, para mim, é fundamental. A inovação, ela precisa explodir de dentro para fora. Né? Então, o processo o alinhamento interno, ele, na minha percepção, Pontes, ele é centro para qualquer tipo de experiência lá fora. Né? Se desde o meu estagiário até o meu presidente não tiver com um alinhamento, obviamente que cada um em um nível específico, mas de Isso. para onde a gente vai, o que nos move, o que nos norteia na base, você não consegue fazer uma inovação de fato, né? E você vê que, eu vou falar um pouquinho lá na frente, de uma pesquisa que foi feita no Brasil, quais são os 5 pontos do porquê que as empresas brasileiras não inovam, quais são as grandes dificuldades dessas empresas.
E aí eu te digo já aqui, antecipando, né? Um ponto central são pessoas e resistência, né? Isso. Pessoas e resistência. Então, muitas vezes, as empresas, e você como consultor já deve ter vivido isso muitas vezes, a gente sabe que a empresa está passando pela ladeira de subida, né? Porque na ladeira de subida você precisa usar a tração do carro. Você vai precisar usar motor de força. Se naquele momento você não segurar o jogo, é ladeira abaixo, né? Aquele momento da curva, da dobra das empresas. E muitas vezes a gente sabe que a empresa está passando por um momento de transformação necessário para a inovação, e aí ela não implementa por conta de resistência de pessoas, por conta de cultura, né? E internamente é necessário. E aí você vê isso muito internamente, por exemplo. Por que eu digo muito que as startups têm muito o que nos ensinar nesse processo? Eu sempre digo o seguinte, para um presidente, para um CEO, quer entender de inovação, passa uma semana trabalhando dentro de uma startup. Né? Porque, por exemplo, quando você vê o modelo Lean, né? Porque a gente tem muito que aprender no modelo Lean, no modelo enxuto de empresa, né, Pontes? Porque o que acontece é que às vezes a gente quer implementar o modelo de uma empresa tradicional dentro de um processo de inovação. Não cabe. Não vai É o caber. jeitinho brasileiro de aproveitar as coisas. Não vai caber esse processo. Então, por exemplo, o que a startup ensina muito para a gente? Assim, eu já mentorizei e mentorizo startups, o que ela me ensina sempre, e sempre que eu esqueço, eu faço questão de ir lá beber nessa fonte. Por exemplo, atividade de colaboradores é um ponto central nessa questão. Então, você vai, por exemplo, você vai implementar inovação dentro de uma empresa. A primeira coisa que você mexe é com uma coisa chamada velocidade. Velocidade. A empresa, quando ela tem um rumo alinhado para onde ela vai, você vai mexer no centro dela, chamado velocidade. E dentro de empresas tradicionais, o que você encontra nessa hora? Uma pessoa só atende o telefone, a outra só manda o e-mail, a outra só vende, porque se não for para vender, esse papel não é o meu papel. Né? Então, você vê o reflexo da empresa tradicional. Agora, vamos olhar o modelo Lean, o modelo enxuto, o modelo startup. Como é que é? Organização. O poder da organização faz com que a gente entregue mais atividades. Então, assim, não tem como, por exemplo, se o meu estagiário lá na ponta, ele não compreender essa mudança, que não é só uma mudança de velocidade, simplesmente, mas é uma mudança de mindset, você vai ter problema na implantação. As pessoas vão ter a sensação de que, e, obviamente, tem um processo também de adaptação, né? Um processo de adaptação, Pontes. E aí uma coisa que eu tenho vivido muito nos meus últimos anos é o poder da organização das nossas atividades. A gente é muito disperso, e isso é um pouco de um reflexo do que a gente vive no mundo hiperconectado hoje. Porque você tem uma dubiedade nesse processo. Ao mesmo tempo que a gente é hiperconectado, a gente vive hiperdisperso, né? Então, eu estava vendo um dia desse uma pesquisa que mostra que a gente está vivendo a era de atenção parcial contínua. Então, você está aqui comigo, mas está pensando em outra coisa, está pensando no e-mail que você precisa responder, no WhatsApp que você precisa mover. Então, a gente está o tempo inteiro nesse movimento, né? Então, nesse movimento, isso reflete na forma como eu trabalho, como eu consumo, né? Então, a gente também tem perdido muito com essa hiperconexão e é importante que os gestores, né, de empresas, os CEOs, né, a alta gestão e os colaboradores entendam um pouco para isso, olhem um pouco para isso, porque quando eu vejo o modelo avançado de startup no dia a dia, né, e a quantidade de atividades e as coisas caminham, viu, Pontes? Trello bem organizado, né, modelo Scrum bem organizado, as coisas acontecendo, e por outro lado eu vejo os modelos mais tradicionais, o acompanhamento das atividades soltos, os indicadores não existem, né? Eu acho que por isso que a gente está falando sobre mindset, sobre cultura, viu, Pontes? Porque esse é o centro, né? Eu vou pegar um ponto aí, Aline, que eu acho para mim é crucial nesse modelo que você tem que... quando você lê a missão de algumas empresas, está lá, os valores, né? Algumas têm, outras não têm. Mas o fato um dia sobre uma reportagem no Valor Econômico fala exatamente que as empresas autoritárias, ou seja, as empresas que não estão humanizadas, teriam dificuldade de passar por esse processo pós-pandemia, porque há uma outra mentalidade sendo instalada, né? E aí, esse processo de mudança precisa de quê? Uma empresa mais humanizada.
ou seja, mais espiritualizado em respeito ao ser humano. Isso, na cultura brasileira, ainda está um pouco distante, né? E aí, como inovar numa cultura onde tem pressão em detrimento do ser humano, né? Ou seja, você vê muitas das vezes, eu já vi e presenciei, empresa que foi colocar como uma das melhores empresas para se trabalhar e, de repente, você que conhece dentro, não é exatamente aquilo. Aquele jeitinho da maquiagem. Como é que a inovação nasce numa empresa onde ela não é humanizada? Não é não humanizada no sentido do respeito ao ser humano, da criatividade, de participação, de tudo isso, né? Sim. É que a gente está falando sobre propósito, né, Pontes? Nessa alma dessa humanização que você tá trazendo, assim. E aí vou pegar esse teu gancho, vou ampliar um pouco essa discussão também, vou te responder isso, mas dizer o seguinte, a gente fala muito no mundo que a gente está vivendo do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E ele é tão esse mundo VUCA do jeito que a gente está vivendo que, assim, você tem dois preâmbulos muito fortes acontecendo, né, nesse momento. O primeiro é a instantaneidade, a hiperconexão, e o segundo é o choque e a era do propósito. Eu queria falar um pouco desses dois específicos, que a gente vai compreender como isso às vezes é VUCA na nossa mente, né? Assim, então, por um lado, Ponte, você está hiperconectado. Eu não sei se você sabe, mas hoje 60% das mensagens no WhatsApp são respondidas em menos de 59 segundos. Isso significa dizer muitas vezes que, por exemplo, quando você não responde o WhatsApp de alguém rapidamente, 10 minutos depois você tem a sensação que você respondeu no outro dia, né? Porque você tem uma cobrança de aceleração, parece que você precisa estar real time o tempo inteiro. Também, outra informação que é importante dessa instantaneidade, a gente só passa 20%, 20 segundos no nosso time vendo uma tela no nosso smartphone. Se 20 segundos não nos chamar a atenção, a gente muda. É o máximo que a gente consegue ficar numa tela do smartphone. O brasileiro, pegando essa sua fala, ele é o segundo povo mais hiperconectado do mundo. Ele só perde para Filipinas. A gente perde ou passa, depende da linha de raciocínio, 9 horas por dia conectado antes da pandemia, né? E a pandemia ela trouxe para a gente, obviamente, um grau de hiperconexão muito maior do que a gente estava falando lá atrás. A gente interagia lá atrás 300 vezes por dia. Hoje a gente já interage 1.200 vezes por dia e a gente vai interagir daqui a um ano 4.500 vezes por dia, né? Então, o que a gente está dizendo, na verdade? O que as marcas precisam dos clientes? O que elas estão brigando pelo quê? Pela atenção, né? Antes de qualquer coisa, o que eu preciso mesmo é chamar a atenção do meu público. E o meu público, a minha audiência, o meu consumidor, ele está mudando 10 milhões de vezes. E a gente precisa compreender isso. Por exemplo, a gente olha para um modelo como o Netflix, e o que tem por trás do modelo Netflix? O Netflix está bombando, maravilha. Mas o que tem por trás do modelo Netflix? A gente vive uma geração, Pontes, Netflix, Globoplay, Play Plus, Premiere, uma geração do self-service. Lá atrás, a gente descobriu que a gente podia comer o quanto a gente queria, né? Se alimentar do quanto a gente queria, a hora que a gente queria. A gente está fazendo a mesma coisa com conteúdo e com entretenimento, né? E por isso está dando um choque, obviamente, nas TVs abertas, na forma como a gente consome. Se a gente olha para trás, né? Muitas gerações faziam o quê? Deixava de ir para um determinado lugar para assistir o final do último capítulo da novela. A gente não faz mais isso. A gente assiste a novela a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Se eu quiser assistir a novela como uma série, isso também acontece. Ou seja, isso tudo vai mexendo no comportamento, na essência do comportamento do meu consumidor lá na ponta, né? O efeito delivery é um outro processo que a gente viveu muito forte na pandemia, mas a gente já vive vivendo ele de uma forma muito forte. A gente pode comprar qualquer coisa do mundo sem sair de casa, aqui agora, no instalado dos dedos, né? Então, por um lado, não preciso nem falar do crescimento do e-commerce, né? Assim, porque a gente dobrou no Brasil, né? Assim, eu vi que 70% das pessoas que nunca tinham comprado por e-commerce compraram na pandemia. A gente descobriu um jeito de comprar, né? Assim, para mover. Aprendeu, né? E quando a gente aprende, a gente torna acessível e possível. Eu posso até não gostar da minha experiência ou gostar da minha experiência, mas eu entrei nela, né? Eu experimentei ela. Eu sei o caminho possível para ela. Então, de um lado, você tem tudo isso aqui acontecendo, né? Essa loucura, essa hiperconexão. No meio do caminho disso vem uma pandemia que traz para a gente uma mensagem que é centro de tudo, que é a reflexão sobre a vida, né? A gente refletiu sobre a vida.
Todo mundo, em qualquer canto do mundo, a gente se viu de frente para a morte. O que isso traz para a gente? Mudanças estruturais no nosso modelo mental. E aí, por outro lado, a gente se pergunta sobre felicidade, sobre valores, sobre propósito, sobre foco, né? Sobre atenção. Muitas vezes eu tô ao lado das pessoas que eu realmente precisaria estar. Todo mundo refletiu sobre isso, cada um dentro de um cenário. E aí essa palavra propósito, que já era muito forte na nossa vida, ela ganhou um peso muito maior. E aí quando você traz sobre marcas, né, sobre propósito, sobre alma, sobre esse pensamento, hoje uma marca sem propósito, pode ser uma alma sem marca. Alma sem marca não nos interessam mais. Né? Assim, eu venho falando isso há um tempo, que tipo, almas que não têm causas e propósitos, elas não nos interessam, elas são vazias. É uma questão de time, de tempo. Eu vi uma pesquisa no ano passado que mostrava que 85% dos brasileiros já afirmavam que eles compram ou deixam de comprar por conta da marca, por conta da causa e da bandeira de uma marca. E vamos só lembrar, né, assim, que a gente está vivendo muito o tempo do cancelamento, né? Os digitais influencers estão sendo cancelados porque saem, né, fura a pandemia, faz esse movimento ou outro. A gente faz a mesma coisa com as marcas e com as empresas. Não sei se você lembra, mas no ano passado, uma rede de supermercado aqui, que eu não vou citar o nome, um segurança matou o cachorrinho lá dentro. Uhum. E aí essa rede pagou um preço muito caro. Porque não adianta propaganda, não adianta um VT bacana, uma campanha legal, um discurso lindo, não vai funcionar, isso não vai resolver. Alma é uma coisa que você tem ou você não tem. Propósito é uma coisa que você tem ou você não tem. E com a pandemia, eu acho que trouxe, mais ainda, né, uma nova dinâmica, né, uma nova velocidade para resolver os problemas. Se você não resolve rápido, você pode ser atropelado. Como essa situação que você colocou no supermercado. Ou seja, você tem que ter respostas rápidas e ajustadas para aquilo que o mercado quer. E aí, como é que você faz isso sem inovação? Então, você precisa ter isso mais do que nunca como norte do teu negócio. E aí a gente está vivendo assim, a gente já vive a quarta revolução industrial, né, que é a revolução 4.0, Pontes. E eu sempre digo nos meus últimos bate-papos, encontro de mercado, projetos com clientes, que a gente acha que a gente está vivendo a era do digital, mas a gente já está vivendo a era do pós-digital, né? E a era do pós-digital é a hora que o digital já se fez presente na nossa vida. Hoje você sair sem um smartphone, parece que você saiu sem uma mão, né? Ela é um membro, ela é parte do seu corpo. Né? As últimas pesquisas mundiais mostram que o smartphone ela é parte do nosso corpo, já. Né? A gente parece que ela é uma continuidade, a nossa boca, nosso olho, nosso ouvido. Né? Então, o que acontece nesse centro e nessa revolução industrial que eu estou te falando? A primeira palavra que é cenário de uma grande revolução industrial é velocidade. É velocidade. Né? E eu lembro muito que Kotler falava, há uns 4 anos atrás, que o futuro das empresas, as maiores empresas do mundo, não seriam as que tinham mais capacidade financeira ou menos capacidade financeira, mas as que eram mais velozes nas decisões. Então, quando a gente fala de inovação, de mercado de capital venture, quando a gente fala de mindset, a gente está falando, Pontes, de errar rápido. Por isso que eu falo da quebra do mindset, né? A gente não tem que ter medo de fracassar. Nem como pessoa, nem como executivo, nem como empresário, né? O nosso maior medo tem que ser a gente não fazer nada, ficar parado, né? A quantidade de pessoas e de empresas que eu vejo, assim, pessoas infelizes nesse processo. E às vezes tem uma dificuldade de tomar decisões. Por quê? Mindset fixo, né? Mindset fixo. Ou um empresário que olha para a sua empresa, sabe que dentro do seu planejamento precisa mover de uma forma muito forte, mas está ali paralisado, porque vai mexer com alguma pessoa-chave, ou porque vai mexer com ele mesmo, né? Porque como eu te falei... Isso. Ele diz todo mundo pode criar tudo, mas só eu decido. Aí complica, né? Cria uma porteira limitadora. Mas pode continuar aí. E esse é o grande passo, né? Inovação não é confortável. Não é confortável, né? Assim, porque mudar não é confortável. Mudar requer coragem, e requer alinhamento, e requer decisão, e requer pé no chão. Seja em qualquer âmbito, seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, seja a minha vida como empresária. Mudar não é simples, né? É realmente um ato para quem está a fim de quebrar rupturas, né? E de sair desse lugar comum. Então, eu sempre trago muito isso, Pontes, assim,
Porque 85% dos planejamentos no Brasil, eles não saem do papel. E você sabe disso porque você, né, consultou, já implementou vários. Por que eles não saem do papel, né? E quais são os motivos dessa dificuldade? Às vezes o planejamento está lá, maravilhoso, muito bem feito, com estudo de mercado maravilhoso. Na hora isso não acontece por quê? Cultura, de novo. A gente tem uma dificuldade de cultura. E muitas vezes, Pontes, o que eu vi muito em empresas é que muitas vezes essa cultura e essa dificuldade também vem da alta gestão, né? E aí, quando ela vem da alta gestão, vem de diretores, vem de gestores, vem de coordenadores. Então, desculpa, essa informação nunca vai chegar na base, porque é uma cadeia de liderança, entende? Ou a minha equipe olha para mim e vai enxergar que eu sou líder desse processo, eu acredito nesse processo, vou influenciar esse processo para que ele aconteça, ou isso não acontece na ponta. E aí eu queria aproveitar e trazer para você aqui uma pesquisa que eu anotei aqui, que mostra os 5 principais desafios de inovação no Brasil, né? Por que é que as empresas brasileiras não inovam? Eles fizeram uma pesquisa e a gente podia discutir um pouquinho em cima desses 5, em cima da sua vivência e da minha, né? Vamos lá. O primeiro ponto que ele coloca na pesquisa, Pontes, é o amadurecimento empresarial, né? E o que está dentro do amadurecimento empresarial? Resistência à inovação. As empresas e profissionais, mesmo vendo toda a transformação, eles preferem desconsiderar essa transformação que está acontecendo, né? Então, isso é fatal para a empresa. Esse é o primeiro motivo, viu? Resistência. E vou lhe dizer, a maioria maior percentual dessa resistência, Pontes, começa com o CEO da empresa e com os líderes da empresa, né? Eu lembro de uma frase que ela para mim é muito chocante e eu vivo ela, sempre que eu esqueço eu lembro de novo, porque ela é importante para mim. A gente pensar, muitas vezes o grande problema da minha empresa sou eu mesma. Sim. Né? E eu vejo isso muito nas empresas brasileiras. Por quê? Muitas vezes o CEO, ele é também o diretor, ele é também o gestor, ele é também o coordenador, ele chuta, bate bola, cabeceia, né? Bate escanteio, cruza a bola. Deixa eu contar um caso nessa linha sua aí. Eu, em determinada empresa, eu fui abrir uma filial dessa empresa e fui lá, contratei, aluguei prédio, tudinho, contratei o pessoal e, de repente, botei a filial para funcionar em pouco mais de 45 dias. E aí o dono, né, eu estava fazendo um trabalho de reestruturação, disse, mas você contratou o pessoal e o salário? Foi querer discutir. Aí ele disse, não, mas eu queria definir o salário e tal. Aí quando ele fez a pesquisa, e eu tinha mostrado para ele, o salário estava abaixo até da expectativa dele. Aí ele, para não perder a conversa, que é essa história, disse, mas eu que tenho que decidir. Não importa o resultado, se é bom ou ruim, eu tenho que decidir. Aí o cara cria um gargalo na estrutura dele e muitas vezes essa rigidez, você diz aí, o cara pensar na autoridade em vez de pensar no negócio. Mas isso também está conectado direto com o mindset, né, Pontes? Assim, porque o mindset fixo, né? Eu prendo o conhecimento, eu prendo o poder, né? Assim, eu prendo o poder. Então, a hora que eu detenho a caneta, eu detenho o poder, né? Assim, o mindset de crescimento, não, ele é a geração do compartilhamento. Né? Assim, a geração que eu acredito é uma geração de compartilhamento. A gente tem que formar as pessoas para serem muito melhores do que a gente, mas muito melhores do que a gente. Né? Então, na hora que você cria um ambiente, uma cultura de uma empresa, onde as pessoas têm acesso à informação, à capacitação, sabem que podem crescer e participar, né, Pontes, da empresa, você começa a quebrar uma resistência muito maior, né, do boicote interno. Já tive outro caso, vou lhe contar agora, é interessante, onde eu fui contratado como executivo, depois fazer a consultoria, a pessoa disse, quais são os seus parâmetros? Os meus parâmetros, isso dito pelo o CEO da empresa. Os parâmetros são manter os indicadores que nós acertarmos, manter a margem de lucro e o pessoal motivado, você está dentro. Não precisa nem ver. Sim. Então, ou seja, o cara tem os indicadores, tem os KPI lá, que pode todos ser acompanhados, ele não quer nem... Ele quer que flua, né? O que é uma coisa boa para a empresa. Né? Isso até motiva a estrutura como um todo. Quando você... E essa é também a grande pegadinha, né, Pontes? Assim, porque hoje, quando todo mundo fala de inovação,
E como eu te disse, é a palavra da moda, né? Assim, se você procura no search do Google hoje, as palavras mais procuradas são inovação e transformação digital. É. Ponto. Então, muitas vezes as pessoas estão falando até de inovação e transformação digital, elas nem têm clareza, assim, da profundidade disso, mas eu estou falando, né? Porque está todo mundo falando sobre isso. Então, o grande desafio disso é, por exemplo, uma empresa começar um processo de transformação digital, um processo de inovação, Pontes, é uma jornada. Isso. É uma jornada diária, né? Como uma criança aprendendo a andar. A gente dá 2 passos para frente, acha que está abalando, depois cai sentado, abaladíssimo, né? E Isso. tem que se levantar, né? E tem que se erguer e seguir. Vamos lá. Fazer assim, ali. Nós estamos para 45 minutos, sabe? Que com 55 no máximo derruba. Vamos pegar os outros pontos aí que você pesquisou aí. Pronto. Então, o segundo ponto são pessoas. É o segundo motivo pelo qual as empresas não inovam no Brasil, né? E aí ele fala aqui, né? Depender de pessoas em um processo de inovação é totalmente válido, mas ele não pode ser a grande barreira nesse quesito, né? Então, muitas vezes, as empresas, elas negociam a inovação em nome daquele colaborador de mais tempo, em nome do próprio, né? De um próprio sócio. Aqui que começa o grande nó também dessa jornada, né? Porque a resistência, ela vai acontecer. Eu te digo de novo, a resistência vai acontecer ao novo. Tudo que é novo traz resistência. Agora, o time, a alta gestão, a liderança precisa ter clareza de para onde vai nessa jornada. O terceiro ponto é o pensamento das empresas de que inovar é caro. E aí eu trago de novo o mindset, viu, Pontes? Por quê? Porque, de novo, eu vou trazer o modelo tradicional contra o modelo Lean, né? Assim, então, muitas vezes inovar é simples, mas a gente olha a inovação sobre um processo de uma empresa tradicional, onde uma pessoa tem que fazer uma atividade, outra tem que fazer outra, desconsidera a ferramenta, né? Aí tem que ter uma pessoa lá só para preencher a planilha, sendo que tem um sistema ali do lado que faz tudo automatizado. Mas ninguém entende o sistema. Ninguém estudou o sistema. Entende? Então a gente fica ali, o sistema está lá, a gente paga todo mês aquele sistema, mas a gente não trabalha nesse sistema, né? Nem os colaboradores sabem da importância disso, nem os líderes da estrutura, né? O quarto ponto, a gente falou bastante sobre ele aqui, medo de arriscar. Isso. Medo de arriscar, né? Aí aqui é o grande ponto, sabe, Ponte? Assim, fracassar não tem que ser o nosso medo, a gente tem que errar rápido e errar todo dia, porque errar dentro da inovação é o caminho do sucesso. É exatamente o contrário de tudo que a gente aprendeu, viu, na nossa vida. A gente aprender de criança, né? Que errar é um processo doloroso. Errou, o menino vai castigar, né? Deus vai castigar. Isso. Não. É por isso que é quebra de mindset mesmo, né? Isso. Errar é estar no caminho, é estar mais perto do acerto. Então, erre e erre rápido. E os 5 pontos são as dúvidas no resultado, né? Eles não têm clareza do resultado, querem a segurança no resultado. Só que, de novo, a gente está falando de um mercado de capital venture, né? É risco. Estamos falando de risco, né? O CEO da Alphabet, né, que tem Google dentro da empresa, fala exatamente sobre isso, né? Que o grande problema das empresas é que elas querem uma segurança que o mercado da inovação não vai trazer para elas de jeito nenhum. Existe exatamente em algumas empresas essas áreas de gestão de risco, em tudo. Gestão de risco na parte de segurança, gestão de risco na parte de TI, gestão de risco na parte de seus processos, gestão de risco na parte humana. Então, existem empresas que se preparam para isso, né? Agora, nada disso garante 100%. Você cuida, protege, mas quando você está trabalhando num ambiente inovador, você tem que estar pronto para respostas positivas, negativas ou intermediárias, porque é inovação. E talvez a gente tenha que pensar um pouco, né, finalizando também, começando essa nossa finalização, pensar o seguinte: um reflexo real de um medo de arriscar e de fracassar. Eu vou trazer a Blockbuster como um exemplo, né? Assim, porque eu não sei se quem está nos acompanhando sabe, mas o Netflix, quando chegou a um modelo de negócio lá atrás, ele foi bater lá na porta lá, da Blockbuster, né? Para vender o negócio para a Blockbuster, né? Só que naquele momento, né, o medo de partir para o novo e a segurança do que estava rodando bem foi definidor para o processo, né? Então, naquele momento, na verdade, o dinheiro que a Blockbuster ia investir num Netflix, ela investiu em quê? Na operação dos Correios. Imagine, né? Imagine. E aí, quando você vê a curva, por exemplo, de faturamento de uma empresa que era bilhões de faturamento, em 6 anos, bate quase no zero, né? E você vê o modelo aqui hoje do Netflix. Então, quando eu falo de mindset, de fracasso, de errar, Pontes, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, seja empresário, executivo, é assim, ó,
Quando você tem um medo, quando você está aprisionado no medo, você não está atento às oportunidades que a vida está te dando o tempo inteiro, né? Talvez o Netflix está batendo na tua porta, assim, seja no teu trabalho profissional, seja nas oportunidades, aquela alegria, qualidade de vida que você precisa, né? Seja em qualquer âmbito disso, e você está tão preso no medo, né? Você está tão preso na expectativa alheia, né? Assim, do mercado, que você não consegue sair do canto, dar um passo. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, né? Tá atento, né? Quando a gente está atento ao mercado e liberto, né? Com um mindset de libertado mesmo para o crescimento, aí você consegue crescer, né? Daí tem um discurso novo do mercado, né? Ou seja, e várias pessoas que trabalham com inovação e da área de cultura de organização que diz que a empresa focada no dinheiro e não no humano, a tendência da focada no dinheiro é ter mais fracasso do que a outra focada no humano. Né? Sim. Você não pode só... O dinheiro atropela tudo. Tem que ter resultado, sempre. Mas tem que ter o mix aí adequado. Então, esse ambiente de inovação, ele cria toda uma mudança de mentalidade que não é natural da cultura brasileira. E agora não teve jeito. Todo mundo teve que correr para dentro. E aí deve estar não tem caminho, para né? alguns, né? Deve estar doendo para alguns, porque o cara tem que ceder para poder ele ficar vivo. E ele tem que ser inteligente. Sim. E eu sempre falo que isso vale, viu, muito para os empresários e também para os executivos, viu, Ponte? Assim, porque eu vejo muita gente fazendo transição de carreira nesse momento. Muita gente está vivendo transição de carreira. E no momento de uma transição de carreira, você precisa dessa mesma clareza, né? É um processo de inovação individual. Uma transição de carreira é um processo de inovação pessoal e de uma decisão mesmo, né? Isso requer cadência, isso requer propósito, e requer os mesmos elementos que a gente vive ele dentro de um universo aí empresarial. Deixa eu fazer uma pergunta bem assim, bem no seu foco. O que é ser head de inovação de uma empresa que trabalha com empresas familiares? Primeira coisa é quebrar mindset. De dentro e de fora. De dentro e de fora. Sabe? A gente acredita muito no Instituto que a cultura ela explode de dentro para fora. A gente acredita numa alma de inovação. A gente só consegue levar a inovação para os nossos clientes, para as empresas familiares, que obviamente têm muitos mindsets também fixos no processo, faz parte do modelo de mercado, se a gente conseguir explodir isso de dentro para fora. Né? Acho que esse é o ponto central do que a gente acredita, sabe, Pontes? Assim, e acho que esse é o meu grande papel mesmo. Né? Então, a gente o mercado aqui... percebe, né? O mercado percebe quando você está com esse modelo fazendo, o mercado percebe e ajuda na abordagem do próprio mercado, né? Claro, isso é ferramenta central para a abordagem de vendas, né? Para a abordagem dos clientes. Os clientes começam a entender que você está mudando, ele quer mudar também junto com você, né? A gente no Instituto acabamos de implementar todo o nosso time comercial, né? De marketing, inovação, time digital. Eu lembro da sua mensagem, né? Onde você disse, rapaz, estou vendo um movimento, né? Assim, a gente tem sido muito abordado pelo mercado, né? Vendo realmente o movimento. Inovação para a gente virou um processo inegociável nesse momento, sabe? A gente sabe dos desafios, né? E de individual de cada um de nós, assim, como rede. Mas como rede, esse é o meu papel dentro do Instituto. Tá certo. Rosalina, obrigado, viu? Senão vão derrubar a gente aqui. Eu quero salvar e mandar para você a live aí, tá? Tá bom? Querido, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Amanhã todos acompanhem, né, a nossa plataforma empresarial Femi lá no YouTube do Instituto Empresarial. O Cícero Rocha, que é nosso CEO, vai estar lá com um dos maiores cases a partir do Ceará para o mundo, que é o Felipe Carvalho. A gente espera vocês lá, viu? Isso, falei com ele hoje, ele estava lançando aí. Muito bom, e vou assistir. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço, Fiquem com Deus, abraço, viu? valeu. Fiquem com Deus. E quebrem os mindsets, quebrem tudinho, não deixe nada no canto. Tchau, tchau.